Professor, é uma honra recebê-lo aqui, né? E para nós brasileiros, eu comentava agora no almoço que na época que eu fui presidente da Escola Nacional da Magistratura, estivemos assinando um convênio, há alguns anos atrás, e eu estive numa sala na Universidade de Bolonha, e essa sala, ela já existia desde 1300, né? Então, quando você entra na sala para assinar uma parceria, antes do descobrimento do Brasil, e aquilo já existia e a Universidade de Bolonha já estava funcionando. Então, efetivamente, a escola mais antiga do mundo ocidental é alguma coisa que nos encanta. Então, fico muito honrado de estar aqui na mesa com Vossa Excelência, com o meu amigo Lázari, né, a quem participamos juntos da formação de formadores, junto à Escola Nacional da Magistratura, a Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Quero deixar o cumprimento especial ao ministro Francisco Falcão, da mesma forma que o professor fez, ao ministro Og Fernandes, ao ministro Humberto Martins, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, e ao juiz federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, que é o coordenador científico desse evento. É uma honra, Bruno, estar aqui, a convite dos senhores. Quero cumprimentar também os colegas da Justiça Estadual, da Justiça Federal, os colegas professores, estudantes de Direito, jornalistas que aqui estão, e dizer que, no Brasil, a nossa formação, professor, ela também parte daquilo que nós encontramos das universidades. Então, dizem no Brasil que há uma crise no ensino jurídico. Uma crise no ensino jurídico porque o bacharel do direito brasileiro é preparado para a adversidade, para a briga. Parece dois galos de briga, os estudantes de direito, quando se confrontam. E uma comparação interessante que tem sido feita em relação à formação dos juízes é que os juízes não têm uma formação específica até serem juízes. Então, eles recebem a formação acadêmica das universidades. E a formação acadêmica das universidades, até uma comparação que eu costumo fazer, se eu tivesse aquele iluminadorzinho laser aqui, eu iluminaria, o quadro apareceria uma bolinha ali, vermelha, ali atrás, não apareceria? Apareceria uma bolinha. Então, vamos aqui usando um método pedagógico, dinâmico e ativo, eu quero que vocês imaginem que os senhores estão enxergando a bolinha vermelha, e eu vou perguntar, os senhores estão enxergando a bolinha vermelha ali? Estão? Me ajudem, estão? O que está iluminado está no mundo. O que não está iluminado não está no mundo. Aí os magistrados assumem a sua profissão e eles recebem o seguinte ensinamento. O que está nos autos de processo está no mundo. O que não está nos autos de processo não está no mundo. Essa é a formação histórica que tem sido dada pelas universidades. O tempo foi passando. E o que se percebe, quando se fala de formação de magistrados, é que essa situação e esse estado de coisas tem que se alterar. Numa sociedade complexa, dinâmica, sempre em atividade, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso tem que se modificar. O Brasil trabalhou intuitivamente com formação de magistrados a partir da Associação dos Magistrados Brasileiros, que existe há mais de 60 anos, e lá tem uma Escola Nacional da Magistratura. Eu tive a honra de ser presidente dessa Escola Nacional da Magistratura. Ela é associativa, mas era uma escola que começou a trabalhar de maneira intuitiva, trazendo juízes mais experientes para falar da sua experiência para os juízes mais novos. Então, era um contar de histórias. O juiz mais antigo ia lá e contava para os juízes mais novos o que tinha acontecido com ele na carreira. O que mudou no Brasil foi a partir da Emenda 45. Criaram-se duas escolas oficiais no Brasil. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é a Infam, e a Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça do Trabalho, ENAMAT, duas escolas específicas para a formação dos juízes. No Brasil, professor, nós temos a Justiça Estadual, que é a que tem maior capilaridade no Brasil. 70% mais ou menos de todo o volume de processos no Brasil está na Justiça Estadual. Depois nós temos a Justiça do Trabalho, focada apenas nas questões laborais. Depois temos a Justiça Federal. A justiça pode se dividir em justiça comum e justiça especial. A justiça comum é federal ou estadual. E aí nós temos, então, grande parte das causas estão na justiça comum estadual.
E temos as justiças específicas no Brasil, que é a justiça do trabalho, justiça militar e a justiça eleitoral, que de regra são federais no Brasil. Todas essas precisam ter um foco na formação desses profissionais. O Brasil também seguiu o exemplo francês até certo ponto. Nós há muitos anos vamos na Escola Nacional da França, estivemos lá algumas vezes, buscando luzes para a formação de magistrados brasileiros. E lá também trabalha-se mais ou menos com T. Eles falam tempo 1, tempo 2, tempo 3. Vou usar essa mesma simbologia. Tempo 1 no Brasil. Primeiro se prepara aquele candidato da universidade para que ele possa ser juiz. E se prepara como? Exigindo-se alguns requisitos básicos. No Brasil precisa ser bacharel em Direito, precisa ser formado, ter o curso de Direito. Ok, em universidade reconhecida pelo Ministério da Educação. Segundo aspecto, precisa ter 3 anos de atividade jurídica. Se exigem alguns requisitos. E depois um concurso público de provas e títulos. Aqui começa a ideia da formação. O tempo 1 começa a transparecer aqui. A Escola Nacional, a Infam, ela regulamenta essa formação. E ela tenta implantar no Brasil um modelo que me parece interessante, que é um modelo de buscar candidatos vocacionados. Candidatos à magistratura que efetivamente gostem de ser juiz, queiram ser juiz. Porque o que acontece nos concursos públicos, há uma falha que já havia sido denunciada pelo nosso grande pedagogo Paulo Freire, fazendo uma crítica à educação. Ele dizia que a educação no Brasil era uma educação bancária. Abre-se a cabeça do educando, deposita seu conhecimento. Depois se tira um extrato. Quem decorou mais, aprova-se. Quem não decorou, reprova-se. Os concursos públicos, nas primeiras fases, eles têm exatamente essa conformação. É uma crítica, mas eu também não tenho solução. Por quê? Imagine-se uma situação de dezenas de candidatos, centenas de candidatos, milhares de candidatos, e eu preciso selecionar e eu tenho apenas 10 vagas. Algumas vezes 5 vagas. Isso tem acontecido no Brasil todo. Todos os anos nós temos concursos para juízes, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar. E nós temos que preencher essas vagas. No Brasil já são 2.500 vagas, aproximadamente, sobrando, porque não há candidatos que tenham sido aprovados nesses concursos. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados quer fazer uma formação inicial que seja uma formação como etapa do concurso. E ela recomenda, por um dos seus atos normativos, que isso possa ser implantado nos tribunais. Alguns tribunais do Brasil implantaram esse critério. O concurso público tem várias etapas. A primeira etapa é aquela grande etapa em que você tem que peneirar. São milhares de candidatos e você tem que sair com fases e fases e fases até chegar numa etapa em que você possa buscar os verdadeiramente vocacionados. Bom, como etapa do concurso, o juiz participaria, sim, de um curso de formação para ingresso na magistratura, como etapa do concurso. Seria a última etapa do concurso. Ele participaria de um curso, um acompanhamento, com avaliações periódicas, de maneira, não só uma avaliação somativa, mas uma avaliação formativa. Cada etapa o juiz estaria sendo avaliado por vários critérios. E, ao final, receberia ou não a aprovação. Ainda são poucas as escolas que utilizam esse modelo. Mas vamos agora para a formação que existe na grande maioria das escolas, tanto da Justiça Federal, quanto da Justiça do Trabalho, quanto da Justiça Estadual, que é a formação inicial. A primeira etapa, então, tempo 1, passou no concurso, foi aprovado e foi nomeado, e ele vai assumir a função de juiz. A escola precisava definir um perfil de magistrado brasileiro. A Escola Nacional reuniu todas as escolas, reuniu os tribunais, e começou a tentar definir qual seria esse perfil. E é muito difícil definir um perfil de magistrado. Mas alguma coisa saiu de toda essa discussão. Um magistrado com uma visão humanista, ponto inicial. E para qualquer esfera de atuação, seja juiz militar, seja juiz do trabalho, seja juiz estadual, federal, tem que ter visão humanista, primeiro ponto. Segundo, tem que ter uma visão que ultrapasse os prismas daquele foco que eu mencionei ali. O que está nos autos está no mundo, o que não está nos autos não está no mundo. O juiz era aquele boca inanimada da lei, a que falava Montesquieu, aquele que só via aquilo e não podia fazer mais nada do que aquilo. Então o juiz precisava ter uma visão interdisciplinar, e nós temos falado hoje até transdisciplinar. Ele tem que transitar pelas disciplinas, sem fronteiras ou divisas, e encontrar
aquilo que a ciência e o desenvolvimento científico traz para poder desempenhar melhor a sua função. E terceiro, um perfil ético, assoberbado, um perfil ético que ultrapasse os limites das pessoas em geral. Ao juiz se exige mais do que quaisquer outros profissionais. E tudo isso destinado a prestar um melhor serviço para a sociedade. Esse perfil não é polêmico, porque esse perfil é o perfil desse cidadão que se imagina como juiz. E aí, a Escola Nacional começa a normatizar isso. Estabelece currículos transversais, currículos transdisciplinares, dizendo que o juiz tem que saber se relacionar com a imprensa, por exemplo. O juiz tem que saber se comunicar com as pessoas, com as partes, e passa a pesquisar quais as palavras que as pessoas entendem quando o juiz está num tribunal, defendendo tecnicamente uma causa diferente dele estar em uma audiência ouvindo pessoas simples da sua comunidade. E ele tem que saber se comunicar com essas pessoas. Um juiz, naquilo que dava nome ao poder judiciário, ele era focado na lide, aquela pequena parcela do conflito que foi levada ao poder judiciário. O juiz hoje tem que ter uma visão muito maior do que a visão apenas da lide, quando ele faz conciliações, mediações, negociações. Por quê? Porque as questões são multiplexas de vários vínculos e o juiz precisa ser também um profissional jurídico com essas características multiplexas de vários vínculos. A situação é complexa, o juiz precisa desenvolver competências necessárias para poder atuar a partir de casos da realidade e achar a solução mais adequada para aquele caso. Então as formações começaram a se desenvolver. Formação inicial do magistrado. Tem cursos em todas as escolas do Brasil, escolas locais, sejam estaduais, sejam federais, sejam do trabalho. E tem curso, um módulo nacional de formação de magistrado que é realizada aqui em Brasília. Todas essas disciplinas são para todos os juízes. Elas são disciplinas gerais que vão trabalhar as questões éticas, vão trabalhar questões de relacionamento intersetorial, como se relacionar com o Ministério Público, com advogados, com as partes, como se relacionar com a imprensa, como se relacionar em setores anexos à sua atividade, indispensáveis à administração da justiça, por exemplo. E depois a formação continuada. Formação continuada, ela se destina a várias situações, inclusive a situação de promoção por merecimento na carreira. Então, há um quadro e uma diretriz que diz que os juízes que participarem dos cursos oficiais terão merecimento para a promoção nas suas carreiras. Isso ainda não tem funcionado como nós gostaríamos, ainda não tem sido um critério bem examinado. Ainda há muito subjetivismo na avaliação das promoções na carreira da magistratura. Mas, de qualquer maneira, é um passo, e foi um passo fundamental. E eu vou falar aqui, formação de formadores. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, que tenho participado desse projeto, tenho coordenado alguns cursos de formação de formadores. Nós temos formado hoje, no Brasil todo, os juízes que vão formar os juízes, nas áreas específicas e nas áreas gerais. Esses cursos de formação de formadores, eles ensinam os juízes a trabalhar com métodos ativos a partir da problematização, para que possa ser desenvolvido aquilo que o professor diz, que ainda não há os estudos de caso. Nós estamos trabalhando essencialmente com estudos de caso. Problematização, estudo de caso, análise e estudo de caso problema. Pode ser, falando aqui em uma operação mãos limpas, pode ser um projeto de investigação criminal e que precise ser planejado. Esse projeto precisa ser planejado. Então, os magistrados vão ter que estar preparados para poder atuar a partir de casos da realidade. Nós usamos uma técnica pedagógica chamada arco de Maguerês. Ele faz um arco assim. Caso da realidade, nós vamos investigar em todas as escolas, em todos os tribunais do Brasil, e cada região do país tem conflitos diferentes e complexos. O espaço-tempo cultural local tem que ser examinado para se perceber aonde nós estamos inseridos, e os juízes, então, trazem as suas demandas, os tribunais trazem as suas demandas. A partir desses casos é que os juízes vão ser formados. Qual é o caso da realidade? Apresenta-se o caso da realidade. Aí, a partir desse caso da realidade, os formandos se reúnem em grupos e passam a discutir esse caso da realidade, problematizando isso como uma análise ou apenas como um problema que precisa de uma solução. São levantados os pontos relevantes, todos os pontos chaves desse problema, é trabalhada uma teorização sobre isso, depois há uma síntese e o professor participa na formulação da síntese com os alunos, aproveitando-se de uma técnica que a gente chama hoje de andragogia, né? A pedagogia toda foi
inventada, estabelecida e pesquisada a partir de crianças, desde Piaget, o estudo do ensino e o pedagógico era para crianças. Agora usa-se a ideia da andragogia. Andragogia é a partir da educação para adultos. Como que o adulto aprende? O adulto aprende se aquilo for interessante para ele, se aquilo fizer sentido para ele e se aquilo tiver alguma finalidade prática para ele. Então é utilizado o método da andragogia para formar juízes, porque é uma formação profissional destinada a adultos. E depois de todo esse processo, o arco se fecha com o retorno do caso à realidade. Então, primeiro eles encontram uma solução intuitiva antes de todo esse processo e ao final ele volta para o caso da realidade e eles discutem a melhor solução para aquele caso. Com isso, você consegue fazer com que o retorno à realidade transforme a própria realidade. Você transforma aquilo que é o saber do magistrado em formação em um saber ser. Aquilo faz sentido para ele, aquilo é uma atitude que passa a integrar o seu próprio espírito como ser humano. Ele faz o que deve ser feito porque ele aprendeu aquilo juntamente com os outros. Então a formação dos magistrados hoje é toda utilizando métodos ativos, andragogia e estudos de caso. Num caso, voltando à ideia da operação Mãos Limpas e os casos que são apresentados, são para que ele possa, dentro de um ambiente seguro, ele poder saber tudo o que pode acontecer com ele, como magistrado, na sua função, quando ele estiver resolvendo esse caso. Tudo vai ser testado num ambiente seguro e ele vai desenvolver atividades ali. Essas atividades desenvolvidas em sala de aula, de maneira pedagógica adequada, depois se transformarão na sua vida profissional em uma competência. Competência para quê? Competência para resolver questões complexas do seu dia a dia no trabalho. É esse o projeto que a Infam tem desenvolvido. É um projeto que, a partir de uma base comum, de uma visão de um juiz humanista, a partir de uma visão comum de um juiz que tenha de ter uma visão transdisciplinar da realidade complexa em que ele vive, um perfil ético muito fortalecido para prestar um melhor serviço à sociedade. E aí, quando nós vamos para as áreas específicas, eu vou verificar que são muitas as questões. Nós trabalhamos na questão da Justiça Federal previdenciária, específica. Os juízes de família na área estadual são questões multiplexas de vários vínculos e que precisam ser solucionadas e que provavelmente a formação tenha que ser diferenciada. E aí a escola tem trabalhado com itinerários formativos. Cada magistrado, a partir daquilo que é a sua atividade final, a partir daquilo que ele precisa desenvolver como competência profissional, é que vão ser formados os currículos específicos para cada formação. Essa é a ideia que a Infam tem desenvolvido. Digo isso que é um marco para o Brasil e é um sonho que realizamos junto à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que está dando o primeiro passo, mas eu tenho a certeza que teremos no Brasil esses juízes em que a escola promete ter. Esses juízes vocacionados, com visão humanista, visão transdisciplinar, éticos e destinados sempre a prestar um melhor serviço à população brasileira. É esse o perfil da escola e era essa a ideia que eu queria compartilhar com os senhores.